Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas quando chega aqui no capítulo 9, Saulo pede carta e vai para Damasco. Diz a Bíblia que ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Ou seja, ele estava indignado, envenenado, decidido a matar mais cristãos. Pede carta e vai para Damasco. A intenção dele nessa viagem é matar mais seguidores de Jesus. Essa era a sua intenção. Só que no caminho, nessa viagem, acontece o encontro. Acontece o encontro entre Jesus e Saulo. Agora, a maneira como Jesus buscou Saulo foi tão incrível, que a gente fica pensando como Jesus fez isso. No caminho Saulo estava indo, alguns acham que ele estava a cavalo, outros acham que estava a pé. Fato é que quando Saulo estava indo para matar mais cristãos, Jesus aparece e uma luz muito forte aparece na frente de Saulo. Ele fica cego, ele cai no chão ali e cai cego. E ele agora não está vendo mais nada. Mas ele ouve uma voz. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, lembre-se, um homem sincero, zeloso ao extremo, sincero. Ele diz assim: quem está falando? Estava cego, né? Quem está falando? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aprenda uma coisa: quando a gente persegue, quando alguém persegue um servo de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Quando alguém persegue a igreja de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Por isso, Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo era tão sincero, que ele diz assim: Jesus, e ele se impressiona com a presença de Jesus, e Jesus faz um chamado para ele. Veja só o que diz aqui no versículo 6. Jesus falou para Saulo: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Porque na verdade o verso 5, quando Jesus fala assim, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus falou assim: levanta-te agora e entra na cidade, e lá vão dizer a você o que você tem que fazer. E o verso 7 diz: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Quer dizer, a voz de Jesus foi tão audível, que não somente Saulo ouviu, mas a equipe de Saulo também ouviu. E o verso 8 diz assim: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Portanto, o que aconteceu com Saulo ali foi o encontro, a busca que Deus já vinha fazendo com ele há muito tempo.